Fala pessoal, bem-vindos de volta a The Founder by Ford College. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai dar uma de engenheiro de software e olhar para a nossa infraestrutura como se fosse uma verdadeira planta baixa, sabe? Um projeto super detalhado. O nosso objetivo agora é calibrar o encanamento das nossas implantações na rede Solana. Imagina que esse é aquele momento crucial onde a gente sai da teoria pura e garante que os nossos tubos digitais não só existam, mas que a pressão e a direção da água, ou melhor, dos dados, estejam absolutamente perfeitas. E para contextualizar exatamente onde a gente está nessa jornada toda, é legal dar um passo atrás e olhar para as fases de implantação. Na nossa última lição, a gente cuidou da fase 1, que foi o provisionamento dos ambientes dev, ou seja, a infraestrutura básica já está de pé. A gente tem as máquinas, tem os endereços, beleza. Mas, sem parâmetros de rede precisos, que é justamente a nossa fase 2 de hoje, a gente tem essencialmente um monte de encanamento solto e desconectado. E é exatamente essa fiação, essas conexões, que vão definir como o seu ambiente realmente se comporta, que a gente vai ligar hoje, deixando tudo pronto para a nossa fase final de isolamento. Então, bora dar uma olhadinha no nosso índice técnico de hoje. A gente vai começar vendo os parâmetros na prática, depois vamos construir do zero o nosso arquivo de configuração, criar um script de validação para testar isso tudo, avaliar o que esses resultados querem dizer e, claro, fechar tudo na nossa conclusão. Começando então pela parte 1, parâmetros na prática e como entender os componentes essenciais do nosso sistema. Olha, a simplicidade de um endpoint RPC pode enganar muita gente, viu? Esse Remote Procedure Call não é só um endereço de internet qualquer que você copia e cola. Ele é literalmente a porta de entrada para a blockchain. Sem um endpoint finamente ajustado, os seus ciclos de CI e os seus testes locais vão sofrer com uma instabilidade crônica. Fazendo aquela analogia de novo, é tipo a válvula mestra da água da sua casa. Se ela estiver entupida ou falhando, o resto do sistema simplesmente não vai funcionar, não importa se as suas torneiras são de última geração. E isso nos leva a outro componente que é vital, o nível de confirmação ou commitment. Sabe o que é legal disso? O nível que você escolhe dita o quanto a gente pode confiar nos dados da blockchain naquele momento. Se você usar o nível Processed, por exemplo, é super rápido, mas é meio incerto. O Finalized é uma certeza absoluta, mas demora bem mais. Então, o nível Confirmed costuma ser aquele ponto de equilíbrio perfeito para a maioria dos casos. Ajustar isso do jeito certo previne o que a gente chama de fantasmas na rede, que são aquelas leituras instáveis que do nada fazem os seus testes falharem e você nem sabe por quê. Vamos para a parte 2 do nosso arquivo de configuração. A gente vai montar o nosso networkconfig.yaml. O grande lance aqui é saber exatamente o que colocar dentro desse documento. A gente precisa da URL do endpoint, do nível de confirmação que a gente acabou de falar, um tempo limite configurado, as regras de retentativa, algumas checagens de saúde da rede e, claro, a nossa conta de simulação. E, gente, presta muita atenção nesse detalhezinho do campo Simulation _ Account, tá? Ele exige um cuidado absurdo. Nunca, e eu digo nunca mesmo, usem uma chave de produção aqui. A não ser, claro, que a sua meta de vida seja bancar involuntariamente a aposentadoria de algum hacker anônimo, né? Brincadeiras à parte, chaves locais de simulação são a única opção aceitável aqui. E eu quero dar um destaque enorme para esse número na tela, 5.000. 5.000 milissegundos. Parece pouco, mas esse é um número mágico. Super usado como padrão para o nosso tempo limite, o RPC Timeout. Sabe por quê? Porque configurar timeouts adequados como esse é o que te salva de uma das maiores agonias do desenvolvimento. Ver seu pipeline de CI travado lá infinitamente, esperando uma resposta que nunca vai chegar de um nó da rede que simplesmente caiu. É um herói anônimo mesmo. Bom, seguindo para a parte 3, o script de validação. Hora de testar se esse nosso sistema aguenta a pressão. Vamos ver como isso se transforma em lógica no nosso script. O fluxo é super elegante, olha só. Primeiro, o script vai lá e carrega aquele arquivo de configuração que a gente acabou de montar. Daí, no passo 2, ele cria a conexão oficial com a rede. No passo 3, a gente começa a sondar os RPCs, fazendo umas perguntinhas básicas para a rede, usando coisas como getVersion e getSlot. E por último, ele roda uma simulação mínima. O verdadeiro poder desse script é como a gente envelopa essas chamadas numa lógica inteligente de retentativas. Se rolar uma falha temporária na rede, ele lida com isso de boa, sem quebrar o seu processo todo na primeira tentativa.
E dentro desse processo, a gente tem uma verdadeira pérola que é o método Simulate Transaction. Aliás, é legal comentar que em vários cursos e trilhas lá da Ford's College, a gente bate muito na tecla de testes rigorosos e seguros. E é por isso que esse método brilha tanto. Ele deixa a gente rodar uma transação que já está assinada num modo de teste, um famoso dry run. A transação não vai de verdade para o cluster e, principalmente, não move um único centavo de fundos reais. É a validação dos sonhos, 100% de certeza, com zero risco envolvido. Bora para a parte 4, avaliando resultados e entendendo as nossas métricas de latência. A gente usa essa matriz de aprovação e fracasso como um guia de sobrevivência para debugar as coisas. É bem prático. Por exemplo, se a conexão RPC der o pau logo de cara com o erro de HTTP, a sua ação é simples, checa as chaves de API e confere a URL. Agora, se o erro na simulação for algo do tipo block hash not found, calma, isso costuma ser só um soluço temporário do nó. Você não precisa ir lá e reescrever todo o seu código. Você só precisa ajustar a sua configuração de retentativa e dar um tempinho maior de espera. É uma forma super sistemática de não confundir um problema crônico de código com uma simples falha momentânea da rede. E, finalmente, chegamos na nossa parte 5, a conclusão. Hora de dar o carimbo de aprovado no nosso projeto. Para amarrar tudo que vimos hoje, pensa nesses 3 grandes princípios. Primeiro, credenciais e URLs não são valores que você deixa fixos, jogados no código. Eles são configurações de ambiente que você injeta com toda a segurança do mundo. Segundo, os seus tempos de limite e timeouts precisam ser ajustados observando o mundo real da sua rede, não chutando um número qualquer. E terceiro, simulações e dry runs não são opcionais. Eles são essenciais para validar tudo sem expor os seus fundos ao risco. Aplicando essas 3 regras, você para de trabalhar com achismos e passa a ter sinais sólidos e super confiáveis. Olha, para vocês mergulharem de cabeça e realmente dominarem essa e outras complexidades da Web3, deem uma passada no site Forge College. Mas antes de eu ir, depois de a gente ter desenhado cada etapa, de ter blindado o sistema contra falhas com tudo isso que a gente conversou, eu deixo uma pergunta para vocês pensarem. As configurações que você usa hoje nos seus projetos, elas aguentariam de verdade o tráfego pesado e implacável do mundo real? Ou a sua infraestrutura ia desmoronar na primeira oscilada da blockchain? Pensem nisso. Muito obrigada por acompanharem essa nossa análise de hoje e até a próxima.